Diversificação imobiliária com pouco dinheiro. A nova estratégia inteligente. E se você descobrisse que é possível ter uma carteira imobiliária diversificada sem ser rico, sem herança e sem precisar comprar um imóvel inteiro? A diversificação inteligente começa muito antes do dinheiro. Ela começa no jeito de pensar. Aqui é o Nando Riqueza, iniciando o bloco final deste vídeo especial. E agora, nós vamos montar aquilo que separa o investidor amador do investidor resiliente. Uma carteira imobiliária forte, equilibrada, crescente e possível. Mesmo para quem investe pouco todos os meses. Porque diversificar não é espalhar dinheiro. Diversificar é espalhar inteligência. E é isso que você vai aprender hoje. A protagonista agora é Dânia, 39 anos, técnica de enfermagem, mãe solo, renda apertada e zero tempo sobrando. Durante anos, ela acreditou que investir em imóveis era algo distante da realidade dela. Até que conheceu os FIIs. No começo, aportava 20 ou 30 reais por mês, o que dava para comprar uma cota de fundo de papel ou um fundo de agências bancárias, mas ainda assim achava que estava pouco demais para fazer diferença. Um dia, conversando com uma amiga do hospital, ouviu sobre diversificação inteligente. Ela perguntou à IA: com aportes de até 50 reais por mês, como posso diversificar minha carteira de FIIs para reduzir riscos? A resposta trouxe um mapa simples. FIIs de papel, para manter o fluxo estável de dividendos. FIIs de logística, para a exposição ao crescimento do e-commerce. FIIs corporativos com boa localização. FIIs residenciais com vacância baixa. FIIs híbridos, para equilibrar ciclos econômicos. Quando Dânia visualizou isso, entendeu algo que mudou tudo. Ela podia ter uma carteira diversificada mesmo com aportes pequenos, porque FIIs quebram o grande imóvel em pedacinhos acessíveis. Era como se ela tivesse um pedacinho de prédios diferentes, galpões, shoppings e escritórios, sem assumir o risco inteiro de nenhum deles. 2 anos depois, os dividendos dela pagam parte da conta de energia. E o mais importante, ela descobriu que investir é mais sobre constância do que sobre valor de entrada. A diversificação imobiliária consiste em distribuir seu capital entre tipos diferentes de imóveis, setores e regiões. Nos FIIs, isso fica fácil, porque cada cota já representa um imóvel ou uma carteira inteira. A diversificação reduz 3 grandes riscos. Risco de um setor desandar, como shoppings em crises de consumo. Risco de uma região perder valor, como escritórios em locais super ofertados. Risco de um fundo mal gerido comprometer a renda. Com poucos reais, você monta renda mensal recorrente, fundos de papel. Potencial de valorização patrimonial, fundos de tijolo. Resiliência contra ciclos econômicos, fundos híbridos. Estabilidade de longo prazo, fundos logísticos. E proteção contra a inflação, fundos indexados. E quando você usa a IA, consegue montar isso de forma estratégica, comparando dados, histórico, gestão e riscos, sem precisar virar especialista. Como a IA transforma esse processo? A IA te ajuda a responder 4 perguntas fundamentais da diversificação. Quais setores estão mais fortes agora? Quais setores tendem a crescer nos próximos meses? Quais FIIs estão descontados e valem entrar devagar? Onde está o maior risco escondido? Com isso, você não diversifica no escuro, você diversifica com lógica. Diversificar com pouco dinheiro não é um sonho, é uma técnica. E quando você junta essa técnica com a IA, você acelera anos de aprendizado e monta um patrimônio que cresce no seu ritmo. No próximo tópico, vamos aprofundar como dividir o dinheiro entre setores para ficar protegido mesmo quando o mercado balança. Prompts práticos. Engenheiro de prompt. 1.
Prompt para montar uma carteira diversificada com pouco dinheiro. IA. Crie um plano de diversificação de FIIs com aportes mensais de até R$ 50, distribuindo entre tijolo, papel, logística, shopping e híbridos, explicando o motivo de cada escolha. 2. Prompt para identificar riscos escondidos antes de diversificar. Liste os riscos principais de cada tipo de FII e indique quais fundos apresentam maior resiliência, com base em vacância, contratos, localização e gestão. Distribuição inteligente. Quanto colocar em cada tipo de fundo imobiliário, mantendo baixo risco? Existe uma diferença enorme entre ter vários FIIs e ter uma carteira realmente equilibrada. A primeira é quantidade, a segunda é estratégia. E essa estratégia define quem ganha consistência e quem vive no sobe e desce emocional do mercado. O personagem agora é Regis, 46 anos, gerente de loja. Durante muito tempo, Regis achava que quanto mais fundos tivesse, mais diversificado estaria. No início comprou 10, depois 15, depois 20 fundos. Parecia bonito, uma carteira longa, cheia de nomes diferentes. O problema, ele não tinha critério. Um mês, 30% da carteira dele estava exposto a galpões logísticos. No outro, 40% estava em shoppings. Em outro, sem perceber, comprou 3 FIIs de papel emitidos pela mesma gestora, todos expostos ao mesmo tipo de crédito. Era como montar um time de futebol com 10 atacantes e 2 goleiros. Tinha variedade, mas não tinha equilíbrio. Em um mês de inflação baixa, os fundos de papel recuaram. Em outro mês de desaceleração do varejo, shoppings despencaram. Resultado? Regis não passava um trimestre sem sentir o baque da instabilidade. Cansado, pediu à IA: mostre como equilibrar minha carteira de FIIs para reduzir risco, mantendo renda mensal. A IA entregou um mapa simples, direto e impossível de ignorar. 40% a 50% em FIIs de papel, renda estável. 20% a 30% em logística, crescimento sólido e previsível. 10% a 15% em corporativos, potencial de valorização cíclica. 10% a 15% em shoppings, reação ao consumo. E 5% a 10% em híbridos, equilíbrio geral. Regis percebeu pela primeira vez que o investidor não controla o mercado, controla apenas a distribuição da carteira. Hoje, ele investe menos tempo e tem mais resultado. E entendeu que o objetivo não é ter muitos fundos, mas sim ter os pesos certos de cada um. A distribuição inteligente é a espinha dorsal da carteira de FIIs. Ela define como você reage aos ciclos econômicos, como recebe dividendos e quanta volatilidade consegue tolerar. A lógica é simples. FIIs de papel estabilizam. FIIs de tijolo valorizam no longo prazo. Logística cresce com tecnologia e e-commerce. Shoppings oscilam com o consumo, mas pagam bem em ciclos positivos. Híbridos seguram a estrutura. Sem distribuição, a carteira vira refém de um único setor. Com distribuição, ela se comporta como uma equipe bem escalada, onde cada setor cumpre um papel e nenhum domina todo o jogo. A IA facilita tudo porque analisa rapidamente. Correlação entre setores, volatilidade de cada fundo, impacto da Selic, riscos geográficos e até repetição de exposição. Em vez de montar sua carteira com achismos, você monta com dados. Como aplicar na prática? O objetivo aqui é criar equilíbrio sem perder renda. O investidor moderno usa IA para responder perguntas fundamentais. Estou concentrado demais em um único setor? Qual percentual da carteira está com risco elevado? Quais FIIs têm maior correlação entre si? Qual distribuição reduz risco sem derrubar dividendos? Com isso, você descobre não apenas onde investir, mas quanto investir em cada categoria. Diversificar é essencial, mas distribuir é estratégico. É isso que transforma uma carteira comum em uma carteira que atravessa crises, quedas, ciclos e fases sem perder o rumo.
Se você chegou até esse ponto, é porque não assiste só por assistir. Você quer mudar de vida de verdade. Então bora fortalecer essa comunidade. Se inscreve, dá o like e comenta sua opinião sincera sobre como podemos melhorar. É assim que o canal cresce e entrega cada vez mais valor para você. E lembra, a transcrição está recheada de materiais digitais e insights que não couberam aqui no vídeo. Esse é o próximo passo da sua jornada. Quem aproveita, transforma aprendizado em resultado. Prompts práticos. 1. Prompt para definir a distribuição ideal baseada no seu perfil. IA, analise meu portfólio de IFIs e recomende uma distribuição percentual ideal entre papel, logística, corporativo, shopping e híbridos, considerando estabilidade de renda, risco e cenários de juros. 2. Prompt para evitar concentração em setores repetidos. Liste todos os meus IFIs e identifique onde estou concentrado demais por setor, gestora ou tipo de contrato. Sugira redistribuição equilibrada. Como usar a IA para rebalancear sua carteira de IFIs sem erros e sem medo? A carteira perfeita não nasce pronta. Ela é moldada mês a mês, revisão após revisão. O problema é que muitos investidores sabem comprar IFIs, mas não sabem ajustar quando o mercado muda. E isso faz toda a diferença entre preservar patrimônio ou vê-lo derreter. O protagonista agora é Leonardo, 50 anos, motorista de aplicativo. Ele começou a investir inspirado por um colega de ponto e montou sua carteira com entusiasmo. Por 2 anos foi comprando fundos sempre que via dividendos altos ou comentários positivos em vídeos curtos. Nunca parava para revisar, nunca comparava setores, nunca verificava riscos. Com o tempo, o que parecia diversificação virou confusão. Tinha 5 fundos de papéis da mesma gestora, 3 fundos de agências bancárias com contratos perto do vencimento, 2 fundos corporativos com vacância crescente e um fundo logístico que ele nem lembrava por que tinha comprado. Um dia após ver seus dividendos caírem, decidiu usar IA pela primeira vez. Ele pediu: IA, revise minha carteira e identifique riscos, concentração excessiva e fundos problemáticos e sugestões de rebalanceamento, mantendo renda. Em segundos, a IA mostrou. 58% da carteira estava em um único setor. 3 fundos tinham contratos prestes a vencer. 2 estavam com endividamento acima do saudável. 1 possuía vacância alta há mais de 12 meses sem recuperação. E metade dos fundos tinha o mesmo tipo de indexação, IPCA. Leonardo entendeu uma verdade dura. Não basta comprar, é preciso rebalancear. E rebalancear não é vender tudo e recomeçar, é ajustar aos poucos, com lógica. Hoje ele faz uma revisão trimestral usando IA. E pela primeira vez, sente que sua carteira trabalha a favor dele, não contra. Rebalancear é o ato de ajustar os pesos da carteira para manter o risco sob controle. É como uma manutenção preventiva. Você corrige antes do problema piorar. O rebalanceamento evita concentração exagerada, exposição a contratos ruins, fundos com gestão fraca, fundos com grande risco imobiliário, perda de renda por ciclos do mercado. A IA facilita porque ela analisa centenas de dados que o investidor comum ignora. Enquanto você olha 3 relatórios, ela olha 300. Enquanto você compara 2 fundos, ela compara 20. Ela enxerga risco oculto, onde a maioria enxerga apenas dividendos. Como aplicar na prática? O rebalanceamento pode ser trimestral, o mais comum, semestral, mais conservador, ou por evento. Selic muda, vacância sobe, contrato vence. A lógica é simples. Se um setor cresce demais, você reduz um pouco. Se outro setor fica muito fraco, você aumenta devagar. Você controla o risco sem destruir o patrimônio. Rebalancear é o que transforma uma carteira comum em uma carteira profissional. E a IA te dá a visão que os investidores tradicionais só têm depois de muitos anos de mercado. Agora falta o passo final: aprender a identificar as verdadeiras ciladas imobiliárias. Prompts práticos. 1.
IA, analise minha carteira de FIs e identifique concentrações, riscos ocultos, fundos problemáticos e sugestões de rebalanceamento, mantendo renda. 2. IA, simule 3 tipos de rebalanceamento: trimestral, semestral e por eventos, com base na minha carteira atual, e mostre qual traz maior estabilidade. Como evitar FIIs ciladas usando indicadores simples? Alguns FIIs brilham como ouro, mas escondem riscos que podem destruir seu patrimônio. O segredo não é ser especialista, é saber onde olhar. E qualquer pessoa pode identificar uma cilada com meia dúzia de indicadores simples. Sou eu novamente, Nando Riqueza, para fechar esse vídeo com o que eu considero a parte mais importante de todas. Porque não basta encontrar boas oportunidades, você precisa evitar as armadilhas. E eu vou te mostrar como as ciladas mais perigosas dos FIIs podem ser detectadas com indicadores que qualquer iniciante consegue entender. A história agora é de Marta, 44 anos, professora. Ela sempre foi cautelosa, mas um dia se encantou com o FII que pagava dividendos muito acima da média. O marketing era bonito, os comentários eram otimistas, as lives só falavam bem. Ela entrou sem pensar 2 vezes. 2 meses depois, o dividendo caiu pela metade. Depois caiu de novo. O preço derreteu. E quando tentou entender, percebeu que nunca tinha analisado os indicadores básicos. Ela perguntou à IA: mostre por que esse FII estava condenado desde o começo. A resposta trouxe fatos que estavam escondidos, mas não invisíveis. Vacância alta há 18 meses. Contratos curtos ou com renovação duvidosa. Inquilinos com risco de crédito ruim. Gestão trocando imóveis com pressa. Endividamento acima do saudável. Dividendos inflados artificialmente por eventos não recorrentes. Marta entendeu. Não foi azar. Foi falta de olhar os indicadores certos. E desde então, ela usa IA antes de entrar em qualquer fundo e nunca mais caiu em armadilha. Aqui estão os sinais clássicos de um FII cilada que até um iniciante pode identificar. 1. Vacância alta e prolongada. Se o prédio vive vazio, a renda some. 2. Contratos curtos ou com renovação duvidosa. Um contrato ruim derruba o fundo inteiro. 3. Dependência de um único inquilino. Se ele sai, o fundo desmorona. 4. Dividendos artificialmente altos. Às vezes, o fundo vende o imóvel e distribui como se fosse renda, e iniciante acha que é ouro. 5. Endividamento acima do saudável. Dívida vira âncora. 6. Gestão fraca ou transparente demais nas promessas, mas não nos resultados. Quando fala muito e entrega pouco, sinal de alerta. E a IA detecta tudo isso em segundos. Ela cruza relatórios, contratos, histórico, vacância, balanço, fluxo de caixa e até comportamento recente da gestão. A verdade é simples. Você não precisa de fórmulas secretas. Você não precisa ser especialista. Você precisa olhar os indicadores certos e usar a IA como seu filtro pessoal contra as ciladas. E agora que você domina diversificação, distribuição, rebalanceamento e identificação de riscos, está pronto para o próximo passo da jornada. No próximo vídeo, vamos entrar num tema que muda completamente o jogo. Diversificação imobiliária com pouco dinheiro. Parte 2. Como montar várias fontes de renda mensal, mesmo com aportes pequenos. Prompts práticos. Engenheiro de prompt. 1. IA, analise este FII e indique sinais de risco como vacância, endividamento, contratos fracos, dividendos não recorrentes e inquilinos concentrados. 2. IA, compare 2 FIIs e destaque qual tem o menor risco estrutural, explicando de forma simples cada indicador. Antes de encerrar, deixe eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!